apresenta esse novo filme na três lugares, né, no Bedford, e também na Pawtucket e na Brockton. Foi muito bom e pessoas que bem gostam, mas não está a pedir desculpa porque tempo foi muito pouco. Nunca consegui ir para outros lugares, mas não está prometendo, mas em breve ainda torna volta à América, também apresenta esse filme ali na Boston, com mais um beijo na Pawtucket para morrer, que foi muito semana da creba, e tinha pessoas que falam, por que tem na Boston, naqueles lugares? Como me entoube, conheço fãs, me que torna bem também apresenta esse filme. Minha filme você conseguir trazer pessoas a estar junto, eu sou amigos, sou família, sou naquelas zonas, mil alguém sentado junto, estou em trabalho. É importante estar com família, estar com vizinhanças. Então, por esse motivo, esse filme que também para o YouTube tão sério. "52 trips from Cape Verde. This one is my last. I'm going to rest. And this boat is making a good for all the Cape Verdean peoples." Linda de Lacte, mais uma vez com nós no programa Célia Ernestina. Hoje não tenho prazer de ter um grande amigo de nós que vem de Cabo Verde. Seu nome é Sr. João Pereira, mas conhecido Paticai. Um senhor que tapou alguém rir sem crer. Então, não vem falar com o Ticai para não saber novidades que você está trazendo lá de Somada, Ilha de Santiago, Cabo Verde. Muito obrigada por aceitar no nosso programa de hoje e bem-vinda a Brockton mais uma vez, né? Exatamente. Mais um beijo, obrigado. Então, começa para cumprimentar o estúdio que estou ouvindo nesse momento e também para agradecer mais um beijo para ter me convidado para participar no nosso programa, que para mim também é um grande canal de divulga e passando também informações sobre Cabo Verde e também sobre o nosso trabalho a nível artístico. Por isso, mais um beijo, obrigado. É com muito prazer também estar ali com nós. Sim. Não sabe, mas é uma pessoa bastante ativa na área na área cultural, não é? Buta fazer peças, buta fazer música. Então, não queria dar para nós um bocadinho de informação sobre a experiência, o que é que é bom entra nessa área de cultura e para pessoas poderem entender quem que te cai e qual que é a paixão. Para começar, eu queria falar para as pessoas que conhecem, a minha nasci numa zona que tinha uma tiada galego, na Santa Catarina, e com 2 anos eu vivi numa outra zona, perto de tiada galego, que tinha uma pedra bar. Então, de lá quem estuda, quem cria, e desde pequenote tinha na Pedra Bar um grupo de teatro que chamava Otaka, que se mentor tinha nesse momento xixo de Pedra Bar. Então, desde menino fica até hoje aquilo, começa a sentir também aquela paixão para teatro, e o indiquinho com 7 anos me fazer a primeira atuação, e quando termina aquela atuação, e tudo alguém está carregando, mesmo não sendo ator principal, mas tudo alguém ficava contente com a participação. E na 94, não tinha 16 anos, entra no novo grupo de teatro. Aliás, não era um grupo de teatro, era um grupo religioso que tinha na Pedra Bar. E logo nos surge com a ideia de criar um grupo de teatro com o objetivo de passar mensagens para a nossa zona, porque não percebe, mas através do teatro eu consegui comunicar e passar a mensagem. Então foi lá que no começo
com aquele peça, com aquele grupo de teatro Boa Esperança, e nos fazem várias peças de 94 até 2001, e na 2001 emigra para Portugal, e lá então cria um novo grupo de teatro que chamava Raiz de Cabo Verde. E lá leva aquelas peças de Cabo Verde, não fica tem ensaio, está apresentando a vários locais, zonas de Portugal. E na 2009, meu Deus, abençoado, que não teve aquela ideia de gravar aquele primeiro filme que é minha filha, que bem com o nome, personagem principal chamava Tikai, que significa Baby Tikai. Então, e lá que surge no grava aquele filme, e aquilo teve uma grande aceitação para a comunidade cabo-verdiana, não só na Portugal, na Espanha, na França, na todos aqueles lugares, e também na Cabo Verde. Então, quando quem percebe uma pessoa gosta do que está fazendo, para longa teu, nesse momento ele faz 9 filmes já de longa-metragens e mais 9 de curta-metragens. Então, por falar, desde menino gosta dessa área, porque bem percebe uma pessoa está ouvindo. E então não aproveita não aproveita isso, não passa a mensagem. Mesmo sabendo que as pessoas gostam de filmes, para a memória tem essa parte de humor, da professora Henri conhece brincadeira em termos de dança e também de forma como está expressa, mas o objetivo principal do autor, o João Pereira, é dar contributo para a terra a nível social, para a minha formada no serviço social, e depois a nível cultural, para a acha é bom que não deixa história, para que hoje não tem condições de deixar história para que nós netos, bem o amor que está vivendo e goste, né? Então acha aquela que está motivando e depois consegue através de filme passa mensagens e demonstra vários temas que ele mostra frente para jovens, adolescentes e também mesmo gente grande, para às vezes cozer que eles podem fazer para ter uma sociedade melhor. Então aquele que é o maior objetivo de fazer esse tipo de trabalho que não tem certo a fazer desde as longas caminhadas. Sim. Pode fazer 9 filmes de longa-metragem. Tem algum, para além daquele que chama Tikai, qual que mais te representa nossa cultura genuína do interior de Santiago? Ou tudo tem um bocadinho de cada? Acho que tudo tem. Sim. Para aquele que me percebe, tem que manter na mesma linha daquele que começa, que pessoas começam a gostar de mim. Sim. Só para chamar vez, artistas, alguém que começa com linha, depois você desvia. Ao que desvia, você consegue apresenta aquela mesma linha que pessoas é habituadas a Cuba. Então, me como percebe, pessoas gostam de o que está fazendo. Então, se vai tudo que é teatro, por exemplo, quem fala de horas que fala de pindoco, aquela convivência, aquela vizinhança que demonstra a senhora no lugar que o pindoco está fumando droga, que é bem flã, e vizinha, mas se filho está fumando droga, era a forma como não está como está vive também na Ilha Santiago. Ó, que não fala na Rapazinho Intentado, que é um tema muito pertinente, que é a música de Inácio Gomes, que Inácio Gomes fala sobre um tema que não está falando todo dia, agora sou mais bem portuguesado, que é gravidez na adolescência. Sim. E Inácio Gomes conta aquela história, então aquela história passa numa zona de meio rural. Então, que não é aquele filme, tem tudo a ver com a nossa convivência. Sim. Que demonstra, por exemplo, modo que uma família passa, né? Modo que aquele adolescente passa horas que tem engravida antes de tempo, antes de ter idade. Depois não tem superstição hoje que é muito forte no mundo inteiro, para a pessoa na Cabo Verde, que pessoas acreditam talvez na homem, na coisas que dependem de bom. Sim. Então ali não tinha uma atenção, mas talvez não tem que ter nossa fé, que aprende no escutismo está falando que o homem orgulha da sua fé e por ela orienta toda a sua vida. Quer dizer, mas nunca deve acreditar. Tem mais uma coisa que me põe naquele filme que está falando. Tudo que está falando na vida existe, não é? Mas a boca pode acreditar nas coisas mareadas, né? Sim, nas coisas que trazem coisas negativas, né? Não tem que acreditar na Deus. Então, aquele filme de superstição, de cada brada, trouxe teu debate mesmo na Cabo Verde
e por causa disso. Depois não tem um outro filme que faz que é Pequenina, que não tem dois temas, que é violência baseada no gênero, que é violência doméstica, e também desobediência na adolescência. E violência baseada no gênero, na altura, teve um grande impacto. Até mesmo a polícia se falava, na 2012, quando aquele filme saiu, aumenta o número de queixas nas quadras de Santa Catarina, porque não demonstra, não explicar para pessoas o que significa crime público, porque por vezes as pessoas falam, crime público, mas a maioria das pessoas quer saber o que significa. Então não explica, né? Depois não explica serviços que existem, que número que as polícias chamam, e aumenta o número de queixas, e tinha famílias falando, tica aí, a bobo conhece bem a história. Até naqueles anos onde não grava aquele filme, a senhora falou, mas depois que vem o filme, e vai queixa também, mas ele com seu marido já está feliz, para morrer e acha aquele apoio. Aquela outra parte que tem a ver com desobediência na adolescência, em que demonstrava paz, porque na adolescência é uma idade complicada. Difícil. Que nós, como pais, não devemos ajudar aquele nosso adolescente. Para morrer, se não quer ajudar ele, porque ele é que te define seu futuro. Ele é que te começa gosta de alguém, ele é que começa junto com o colega, experimenta bebe, experimenta fuma, começa a desistir de escola, que é uma coisa mais importante para um jovem. Então ele que não ataca nisso. E depois não tem chipitite, também que um fala também. Isso mais é para crianças que não chamam mais atenção, uma hora que mãe e o pai mandou a fazer um recado, uma coisa assim, mas ele vai diretamente para aquilo, porque desvia, porque às vezes que ele não desviou, pode pôr o próprio pai na guerra. Sim. E depois, o penúltimo filme que nós fazemos em 2017, que é Filho Pródigo, o objetivo principal também é chamar os jovens a atenção. Porque hoje, cada vez mais, nós temos jovens que são muito óbvios como é que o pai está, chama-se melhor amigo, meio que as pessoas de fora. Para morrer Taputi, tinha tudo na casa, mas era rico. Mas é um certo também que a gente sai de Bíblia, né? Lucas 15, versículo 11, né? Sim. Que filho pródigo, né? Que fala de jovem que tinha tudo, então larga, vai viver vida, sabe que está chama aquilo que era bom. Então que vem termina na cuida de porcos, até farelo de porco que queria comer. Então ele que chama a atenção aos jovens, né? Mas melhor amigo de uma pessoa é esse mãe que você pai. E depois para que os jovens tentam ser quase 100% amigo com o seu seu pai. Para mo tá falado, minha pai tá falando, que põe naquele filme, mas se alguém que está com seu mãe, com seu pai, é que está com mais ninguém no mundo. Sim. E se não bem hoje mesmo na estatística, que as pessoas que são delinquentes, que estão com ninguém, que cometem criminalidade, que têm alguns distúrbios assim na vizinhança, na família, de certeza tem alguns problemas na casa. Que por isso que está falando uma família importante na educação de filho, para morrer, alguém que cria nascer de família, de mãe com pai, tem menos probabilidade de ser mau pessoa na sociedade. Sim, mau adulto. E mau adulto, exatamente. E para terminar, em termos de filmes de longa-metragem. E na 2022, em dezembro, no novo filme, depois de 5 anos, que chama Baita e Rabaita desse mundo. Coisa que aquele filme está falando, é quase o resumo de tudo que outros impõe naquele último trabalho. Que faz a comparação de mundo de um mês, que é Baita, e revolta tantas mudanças de forma como forma de ser, de estar, de nosso cabo-verdianos. Então, coisa que me faz, demonstra, mas se hoje a sociedade está mareada, tudo para uma vez, a mim está por culpa de quem que se governa. Está por culpa na igreja, não está por culpa na vizinhança, na professores, na alunos, sim. Amigo, sim. Como cidadão, como pessoa que faz parte da sociedade, coisa que não se faz para quem é a sociedade, sabe? Não sei do quem é filho. Qualquer bom contributo para melhorar. Exatamente. Yeah. A mim que tenha filho, para mim que crê, não se está educando, não se acompanhar, não se está hoje o horário que ele entra, que ele sai. Que vai sair no horário mareado, que faz coisa mareada, não sem culpa. Estado, aqui para o Estado, nem que é governo, Estado é nosso tudo. Então, aquilo é que traz. Depois, e aquele respeito que não tinha também para alguém mais grande. E depois, traz aquela coisa que cada vez mais fica mais preocupante na Cabo Verde, porque nós é um povo muito religioso.
últimos tempos ali, cada vez mais ali se afasta da igreja. Aqui se fala a igreja, que se fala a igreja católica. Acho que uma igreja tem um papel muito importante na sociedade. E a própria igreja também tem que tomar alguns cuidados da forma forma de ser, de estar. Sim. De modo que não se transmite mensagens para a nossa sociedade. Então, tudo que eles lá trazem nesse novo trabalho, que tinha uma baita desse mundo, para nós tudo, não falava na apresentação desse filme, não é? Que outros filmes, uma hora fiquei, vamos fazer ele na 94. Então, desde 94, nunca usa bebidas alcoólicas para morrer. Se me tinha uma atenção para que bebe na zona e pedra barra na altura, sim. Mas mim primeiro tem que ter exemplo, porque se fala quem eles bebe, depois frente a alguém você fica até bebe, nunca se ter exemplo. Então, agora é engraçado naquele filme ali, para fala de justiça, fala de família, fala de igreja, fala de flama esse filme ali, se calhar nós todos ser humano, porque nós no panho um bocadinho de tapona entre aspas. Okay. Para nós é tudo, nós é pecador. Claro que nós não tem, então, não está falando mesmo mim que é autor desse filme, também está sentindo, mas de facto tem que melhorar em alguns pontos em comportamento e para dar bom testemunho, para poder dar um contributo. Exatamente. E de tudo que as peças, que os filmes que já fazem, qual que foi a reação de jovens, não só de Busana, mas pessoas que estão contra o bom no trabalho, na cidade onde está mora, qual que foi essa reação? Sim. É uma coisa que tem que estar louva em Deus. Não dá para dizer isso, pessoas fazem minha sorte, mais sorte. Para mostrar a mim, e mais que há centenas de pessoas com essa capacidade, com esse dom. Mas a minha tem de queixa desde que eu começo a fazer teatro. E sempre, pessoas na final, sempre estão batendo palmas. E depois, a coisa mais interessante disso é que em filme você consegue abranger tudo faixa etária, tudo classes, assim, não pode falar. Pessoas que estão pessoas jovens que falam, aquela que tem nem tempo de hoje em trabalho. Mas esta fala comigo. E me tem sorte, ainda falando da continuidade da fala, me tem sorte, me tem muita sorte para todo dia entrar-se uma mensagem, pelo menos, de alguém que está falando que gosta do trabalho. E mesmo na Facebook, há quem põe os trabalhos, na cada 1000, só tem alguém que é muito. Mas publicamente, pessoas têm um grande respeito para os trabalhos. Que é sorte, para onde vive num país, Cabo Verde, nós é um povo um bocadinho trocento, que pessoas que têm medo de falar coisas na cara, né? Mas tem sorte que o número de pessoas que está falando sim é 3 vezes, ou 80 vezes, se calhar 1000 vezes. Mas do que exatamente. Não, então, tudo aquilo que conseguimos agradecer ao povo cabo-verdiano para isso. Para isso, e para ter um problema em termos de pessoas que gostam de mim, não também tem zonas que tem luz, que tem assim, pessoas constituem, e crianças desde 2 anos, constituem, e que sou consciente, por exemplo, naqueles filmes ali, por exemplo, horas que hoje, o filme de 1 hora e 40 minutos, então crianças 5, 6 anos, está contando aqueles filmes tudo. Sim. E gente grande então, vai visitar eles ali em algumas casas de idosos na América, gente grande, te dá o prazer. Pensa, fica aí, através do filme que hoje não está alegre. Tem uma senhora na Boston que me visita que essa flama está paralisada em cima da cama. E flama, graças a Deus, é um filme que está dando aquele força. Então, mas é tudo zona de Cabo Verde, Quimbay, e já não se sente aquele respeito que já o povo cabo-verdiano tem para mim, que por isso que está assim, é sorte e também te agradeço sempre a Deus também. E todas as pessoas que têm estado ajudando a realizar aqueles sonhos ali. Sim. Na Cabo Verde, qual que é a reação em termos de promoção cultural? Porque hoje em dia, nessa era, tudo que te retrata nos filmes, na música, se te perde com o tempo, para não estar numa constante mudança. Se te ser tão rápido que o que mais tradicional, cultural, se te desaparece. E te acredita, mas os filmes têm um propósito, falando como que os filmes se te trabalha nesse aspecto, para manter, para arquiva, para guarda uma história do nosso povo. Vez, quem sabe mais
novo. E alguém tá falava a mim, isso nunca está aceitava. Ele falava, não, cultura que acaba, cultura é nossa cultura, nossa tradição, nossa forma de ser de estar, que tem ninguém que acaba com. Mas os últimos anos ali, tem se calhar, que está bem falando 100% mais, para mesmo quando não sabe como vereador de Câmara Municipal de Santa Catarina, como vereador de cultura, me percebe isso através de um desfile da banca que me faz. Não tinha aquela ideia, mas desfile da banca, nesses tempos, que tem cada grupo, no mínimo 100 elementos. Então, quando não faz um desfile da banca, era 13 de maio de 2013, quando me chamaram o senhor vereador, e desfile começa. Quando não sei que um bambu desfile, hoje, e uns 50 de pessoas estão desfilando, falei assim, tudo grupos que bem. Não, senhor vereador, aquele tudo grupos que está ali. Então, preocupam. Então, aquele tudo, 5 grupos que não convida, que chegam nem 100 pessoas na banca. Significa mais novos que estão interessados nisso. Então, é preocupante. E hoje, a nível de música, hoje, qual é a música que mais está tocada hoje na Cabo Verde? Sim. Há dias, esteve num concurso de dança na praia, e mesmo também, quando o era verão, não leva para concurso de dança uns grupos de Somara, na cerca de 25 grupos, só nos grupos que levam dança tradicional. E há dias, a mesma coisa que quando citei, que tinha uma atenção à organização, no sentido de obrigar, se calhar já você obriga, não só num mundo globalizado, exatamente, não pode ter... Pelo menos para ter algo tradicional, pelo menos uma peça. É obrigatório um grupo tradicional, agora põe essas coisas, então significa que não está num bom caminho, mas para mim, já hoje, não está preocupado no sentido de não manter aqueles costumes, aquelas tradições que ele fala, de tomar benção, de trocar comida entre vizinhos e vários outros assuntos que hoje na Cabo Verde já é costume de pessoas que estão fazendo. Então, agora, de facto, por isso que nós falamos, gravando esses filmes, e também serve para meus netos, meus netos, né? Para bem hoje, que não está vivendo mais. Hoje tem filmes, se calhar, 60% do que se sabe hoje, já é que se fazer na Cabo Verde. Então, é ser preocupante, é a mim que tem que decidir isso. Para isso, me repara, uma cultura, costumes, forma de ser do Estado, tem a ver com o gosto. Sim. E gosto é relativo. Para mim, nunca pode pensar que meu filho, né, para gostar de funaná, se desde pequeno eu tenho que pôr na casa para uma coisa. Exatamente. E depois a gente não atrasa no tempo. Para mim, em termos de música, no início do ano 2000, que começa a surgir que as funaná mais rapicado, em vez de que os grandes músicos antigos vai ao pé de que os jovens falam assim, não, cria algumas regras, alguma essa fica só pode ir para trás da crítica, não chegando perto dessa. E depois, que os jovens, que as crianças criam com aquilo. Agora, é possível hoje mudar seus gostos? Acho que é impossível. Então, é aquilo que a gente devia ser feito e não tem que aceitar cada vez mais nossa forma de ser de anos 80, 90, não pode até começar a esquecer, é quase impossível tornar para que essa nova geração a seguir que as tradições que não tinha na nossa época. Não está fazendo nossa primeira pausa, mas não está volta já. Cansado de pensamento, meu coração sempre magoado.
Já nos está de volta para o nosso programa e no querer saber mais informação. Deixa-nos saber, e na Cabo Verde, sabe, se no Cabo de fala um bocadinho, nós estamos numa era de desenvolvimento tão rápido, pessoas que estão muito a dar valor, o que é tradicional, o que é cultura. Nesse momento, modo que está Cabo Verde em termos de teatro, em termos de filmes, que de aquela mesma maneira que você faz. Tem mais grupos a fazer, modo que está essa atividade. O que me pode falar nesse momento? Não está falando sempre, mas Cabo Verde é cheio de talento. Eu só vendo nos filmes, então hoje aqueles meninos, nenhum nunca é formado, nem mim é formado nessa área, né? Mas para dom que não tem aquela boa vontade, aquele cara, não tem, já não está nesse caminho também. E se você falar, há vários grupos também que hoje cada vez mais surgem mais grupos também que estão fazendo esse trabalho, mais ou menos idêntico que eles estão fazendo. Mas agora, se não bem hoje, em termos de apoio, em termos de uma política para incentivar aqueles jovens, e também para que um grupo mora de meu, mora Juventude em Marcha, mora Gil Moreira e mora Flávio Flá, aqueles grupos, acho que ainda falta alguns trabalhos na discriminação positiva, no apoio do próprio Estado, né, para apoiar esse tipo de iniciativa. Para morrer, grava um filme e cai brincadeira. Por exemplo, não está falando em acaso, mas se não fosse minha família, que apoiava me, seja minhas irmãos, desde o início, minha mulher, minha família, está trazendo nosso dinheiro de nossa casa, eu nunca tenho casa em Cabo Verde, para morrer nos fosse aquele tipo de trabalho. Só para exemplo. Então, o grupo de marinos devia ajudar. Ministério de Cultura, Departamento de Cultura de cada Câmara ou Ministério de Cultura, de uma forma geral, que tem uma determinada verba que também do orçamento do Estado de propósito para manter que as atividades que nós estamos a fazer, para apoiar, para financiar, para que desapareça. Sim, claro que existe, seja mesmo a nível de Câmara, a Câmara também tem esse papel de promover e de apoiar grupos culturais para fazer seus trabalhos. E a nível de governo central também existe essa verba, se que existe, deve existir. O que está em causa é quem, isso também é que está falando, vou obrigado a dar Antônio ou Pedro, porque isso é licença no coração ou no olho de cada, né? Quem é que está à frente de cada instituição. Consciência de então ali quem acha que está a ouvir falha, é quase inaceitável. Houve pessoas que acham que não conta que assim. Quer dizer, com tudo que nós grupos não fazem até hoje, se pessoas também acham que não acham me em cima, estou alguém consciente, mas se qualquer ministério dava-me um apoio para fazer um filme, não pode ser logotipo. Mas então, para pessoas, no novo trabalho de longa-metragem, que tem um logotipo de governo de Cabo Verde. Hoje, fazendo um tipo de doação, um tipo de apoio financeiro para... Nunca se apoiam para gravar em filmes. Então, ele que não está achando, que nunca entende de chover é o porquê. Mas mesmo assim, você fala, mas que está fazendo, que para é aquela. Minha família que está apoiando, e pessoas também que gostam de mim, que podia ter ajudado a mim. Então, e depois de fazer com que aproveita também, fazer com que aqueles jovens que têm aqueles talento, pesconcheiro. Então, foi isso que até para que tem estado a fazer aqueles trabalhos ali durante todo esse tempo, mas, infelizmente, ainda o Estado de Cabo Verde que reconhece o que nós não temos estado a fazer a nível cultural, social, para nós, Cabo Verde. Quantas pessoas estão a fazer parte do grupo? Que depende de peça, não é? Para mais as peças. Mais ou menos. Mais ou menos entre 30, 40 pessoas. E por exemplo, mesmo assim, o governo cataoja, mas por detrás de está um grupo de jovens que está comente comportamento focalizado em algo produtivo que também mostra outras gerações que estão também. E jovens que estão desviados de bebida, estão desviados de droga, estão desviados de prostituição. E jovens que você trazem para frente, nem naquele aspecto lá, porque tem nenhum tipo de apoio?
Bom, que ele agora a visão de cada alguém que pode hoje, que ela se de facto beneficia para que jovens que estão no lugar mareado, porque de facto que os jovens agora que têm estado a trabalhar comigo, e jovens tudo responsável, graças a Deus, e pessoas também, alguns deles já casaram, têm sua família, outros também trabalham na construção civil, na agricultura, e pessoas até que é muito desviado. Sim, mas mas o facto de estar dentro de teatro, sim, mesmo estando jovens adultos, mas essa está a ser visto, analisado para filhos de vizinhos, para filhos de pessoas mais carenciadas, e essa está a ser, digamos assim, um testemunho. Sim, uma referência para aquelas... E por isso que a gente acreditava, minha maneira de pensar, um grupo que está ser testemunho positivo na uma comunidade, na uma sociedade, recebe um incentivo pelo qualquer. Menos moral, não é só para mim o que está falando sempre. Minha tanto estranheza é isso, porque às vezes de facto, foi vereador, deixa eu ver se Câmara Municipal. Te queria apoiar um grupo, nunca tem disponibilidade financeira. É que está orçamentário, não entende, nunca tem, tudo bem. Agora, a minha tristeza é pelo facto de não tendo mesmo isso, é que ele, pelo menos fala de bom. Sim. Hoje se manta, você fala assim, mas é para aqueles meninos. Para uma medida, os meninos não percebem isso, por isso que nunca procura ser artista profissional na Cabo Verde, desde menino. Por isso que tudo profissão tem. Agricultor, condutor, ajudante, bem de segurança, trabalha como pedreiro, meio assistente social, hoje não tem uma profissão normalmente, assim, tudo bem. Mas que os meninos que não se não tinham condições, por exemplo, uma produção não pode fazer, por exemplo, 6 meses só na projeta, mas 6 meses na atuação ao vivo. Eu só por exemplo, desde dezembro, a mim todo fim de semana está cheio. Depois falou, até final do ano. Sim. Mas coisa que está criando um problema. Para mim, mesmo projeção, que é mais barato, que é só com tela, som, depois, mas tudo é um custo. É um custo. Só. E depois, tem outra coisa que não está fazendo que minha bilhete, por mais que eu vi e subida de tudo, coisas mais, minha bilhete mante. Para mim, não está percebendo, mas que as pessoas que gostam de mim mesmo, que está deslocada, está Parque 5 de Julho, está polivalente, é pessoas também que têm um pouco de recurso. Sim. E depois eles têm mais que 2 ou 3 filhos. Então, a bilhete sempre é 100 escudo criança, 200 escudo adulto. Agora, em repara agora, quanto crianças que é para 100 mil escudos, que é um mínimo de despesa que você tem para fazer uma atividade na Parque 5 de Julho. Sim. Então, tudo que ela tem dificuldade de manter. Mas se você tem aqueles apoios de logística, de produção, sim, então você está falando, nós que os meninos durante o ano todo, todos os fins de semana, então de facto você percebe uma garrafa de água para eles beber, ou para eles comprar um saco de arroz, um saco de sapatinha, sim, de óleo. Então, deixa eu ver que, então, alguns minutos um mês, depois de uma atuação, desde que ele ajuda, e que ele nunca tem pagamento, eles merecem muito mais. Sim. Então, você está bem de um lugar onde ele está assim, com seu saco de arroz, com seu óleo, com seus coisas, falar, olha, dentro de mim, falar, olha, graças ao teatro, aquele colega ali, só que termina, ele acaba para falecer dias, de bem com coisas, de bem com alimento para casa, que está pelo menos para 2 semanas. Sim. E para mim também aquele tudo é uma grande satisfação. Sim. E depois tem outras coisas que estão criando dificuldade, que gosta também, não ajuda a pessoas mesmo que nunca pode, e aí seja igreja, pessoas individuais, e mesmo meninos de nosso grupo, tem estado a apoiar diretamente para outras coisas que até precisa, a nível de saúde, a nível de... Então, é aquela que não tem estado... Terão força, né? Terão força de continuar a luta. Sabe-me, para além de teatro, boa paixão e música. Falando um bocadinho de algumas músicas que vou fazer nos últimos tempos, que tem pessoas contentes, que usa maneira de rir, maneira de deixar alguém alegre num mundo que alguém está cada vez mais triste, mais apagado, mais desconectado em termos social, em termos familiar. Falando um bocadinho de música. Música, de facto, eu gosto, não se cria dentro
de rádio, queria só para brincar. Mas eu gosto de música, porque música é importante. Só quem gosta de músicas tristes, para um gosta de ser triste. Não gostaria de funaná, gostaria de batuco, gostaria de coledeira também. Sim, gostaria de estar lá abaixo. Quem tem um sonho um dia de gravar um estar lá abaixo, como eu música também vivido. Desde menino percebi que tem um bom voz assim, para canta. Mas quando me era vereador em 2013, então Somara tinha grande problema a nível de relacionamento entre artistas. Sim. Então eu queria mandar uma mensagem como vereador. Sim. E música também é um canal. Então, meu amigo Kid estava na Cabo Verde, bem aquele com um beat. Então eu ponho, eu escutava aquela hora em inventa. Não chama atenção a Santa Catarina, Cabo Verde, porque para não dar valor que ele quer de nós, uma amizade mais que ele. Então, vamos fazer aquela música. Então, que ele gosta. Então, a partir dali, ele fazia mais 2 músicas e eu não tenho mais ou menos uns, até gosto ali, eu não gravo uns 8 músicas também. Mas, nos últimos tempos, também homenageia para mostrar os jovens que conhecem um grande artista cabo-verdiano, que é João Cirilo, que me cria com. Então, pai, aquele ser música que está a carga pisado, que é uma música também que combina com o mundo de hoje, que está a carga pisado, que está a falar coisas galantes que está acontecendo no mundo, que está acontecendo no mundo, que é gravava ele na 82. Então, e carga pisado. Então, nos últimos tempos, com seca na Cabo Verde, Covid, guerra na Ucrânia, tinha famílias que têm carga pesada. Então, também é uma mensagem também que eu podia. Então, vai gravar aquela música, e carga pesada, teve grande aceitação. E depois, eu grava e Saudade em Arubera, que é uma música de China, de Engenho, um grande amigo. E depois, nos últimos dias, também bem grava Ser de Meu, que me empanha na Cabo Verde, um mês antes de Cochipó, que está hoje namora. Sim. Então, na festa de casamento, batizado, para além de que as músicas de reggae, que as músicas mais lentas, está falando de Deca, ou Sucus, que é uma música de Congo. Então, um graval também, que é Ser de Meu. E ontem também saiu uma nova música que é Minha Cabeça, que significa que é uma música também de um senhor lá de Santa Catarina. Ele é muito antigo na música, mas nunca que consegui sobressair. E na grava em filme e Baita desse Mundo, um conselho, que é só chama de França, meu assim, trabalho, o que está fazendo. Ele falou, ele é músico, mas nunca que teve oportunidade. Então, vai pesquisa. Então, aquilo só com músicas interessantes, de facto. Só que consegui, que aconselho. Então, eu falei, bom, põe um homenagem. Então, eu gravo aquela música na cabeça, que saiu ontem, e tem nesse momento está sendo muito bem aceito. E já está com 10 mil visualizações em 2 dias. E na Cabo Verde, começou a passar na televisão de Cabo Verde. O que não sabe para pessoas? Que as coisas que não sabe fazer é caminhar. Como o objetivo é fazer com que pessoas conheçam João Cirilo, meninos de nova geração, e também dar uma oportunidade para conhecer alguém maior que ele sabia no Moreira, que é uma pessoa que, coitado, que consegue. Então, tem a voz, mesmo que acima devia ser, mas usa para montar a mano dele, sem dar nosso contributo para a nossa cultura. Então, por isso que a gente usa a voz, a imagem, o nome, para ajudar também os outros a conhecer. Você faz um excelente trabalho, então sabe, esta fica contente, esta agradeceu para aquele... Sim, o senhor sabia, não fica tão contente, mas que pensava, mas chegava, aquela até para mandar número de sapato, camisa, até mas não para o que iam fazer. Depois falou, não, mas é que é necessário. Sim. Botou de alegria naquele senhor. Para mudar a oportunidade. Exatamente. Por isso, dentro disso, há 2 ou 4, 5 além que podia que gosta, mas me que não liga, é que o senhor sabe, quem sabe, mas está muito contente com o que iam fazer. O resto, quem quiser, também atrás. Também depois, sim. Ok. Yeah. E nossa conversa está muito interessante, mas não está fazendo mais uma pausa, mas não está volta já.
Nesta terceira e última parte, nós também hoje discutimos qualquer planos que tem para o futuro e também modo que pode manter, guarda, preserva seu trabalho para gerações futuras. Qual que é o plano nesse aspecto? O que que está falando? Mesmo hoje na YouTube, né? Não tem tudo que os trabalhos estão na YouTube. E para além disso, também ali na América, entrega ao Museu de Cabo Verde tudo que os trabalhos que também lá tem um bom lugar onde que pode ficar lá para todo o tempo. E o que a gente acha, hoje se calhar que os mesmos que nas alturas de DVD. E tem muitas pessoas que ficam guardam o trabalho assim, guardam uma coisa importante, assim, ouro. Okay, então acha, mas hoje, mesmo na Cabo Verde, hoje tem arquivos nacionais que, pronto, também, hoje também se de facto se está aceita, não te deixa lá para aqui, de facto, que nunca mais o trabalho te deixa de existir no mundo, né? Sim, digamos assim. Sim, não sabemos que o avanço de tecnologia e nossos filhos, nossos netos, essa maneira de pensar de hoje também ser completamente diferente. Sim. Então, é algo que um dia está falou, chamar hoje naquele tempo de minha avó, minha bisavó, modo que está vivendo. Através do bus filme, acaba para retratar, né? Exatamente. E Botiga de Conchi, Museu de Cabo Verde, na Rhode Island, deixando-nos saber a boa opinião. Botiga de Conchi, fica muito contente. Comparando, por exemplo, aqueles 4 anos, em 2019, em Conchi, aquele antigo, comparando com o que é hoje, só tem de agradecer o povo cabo-verdiano e falar, não, para não continuar com aquele orgulho de ser cabo-verdiano. Para morrer, não ter uma história grande. Para perceber, mas há 200 e tal anos, né, que não tem uma relação muito forte com a América. E depois, bem, encontra um lugar daquela envergadura lá, feito para cabo-verdianos. Só tem que estar falando, sim, muito obrigado, não tem que ter orgulho de Cabo Verde e então apela tudo cabo-verdiano está na América, para bem conhecer aquele lugar, porque é interessante, e ler nossa casa, ler nosso tudo, e tudo em nós que tem também, que os materiais antigos que nós estão usando, nós oferece para pôr naquele espaço, lá para uma vida tão grande, que até cabe tudo e mais alguma coisa antigos, então apela a todas as pessoas que têm que os materiais para oferecer e também continua a apoiar a nível financeiro para que aquele espaço mantenha tão bonito e brilhante para que dignifique cada vez mais nossa terra. Tá bem, ok, obrigada. E qual é planos futuros? Tem alguma digressão para fazer, alguma deslocação?
Sim, nesse momento não está contente para morrer, não está falando sempre em meninos, trabalho que dignifica homem. Então, desde 2012, 2013, vamos falar, os meninos não trabalham, um dia não está fazendo migração para a Europa, para a América. Então, o menino sempre está pedindo, está cobra, mas nos últimos tempos não faz um projeto para a migração para a Europa, não chega lá com 10 passaportes de meninos que vai pedir visto, estudos por visto, e nesse momento não tem agendado para dia 14 de maio, não vai apresentar ao vivo peça de teatro Filho Pródigo, com todos os elementos que está bem de Cabo Verde. Então, que ele tinha o maior sonho que tinha para 2023, já está realizado. Então, está bem de marca dia 10, não está contra dia 11, e não está fazendo aquela digressão na Portugal. Para além de aquela atuação ao vivo, também não está projetando filme lá no Centro Cultural Cabo Verdeano, na Lisboa, para pessoas hoje, também para modo de filme também que chega Lisboa, que chega Portugal. Sim. E então não tá agradece mais uma vez tudo alguém que está apoiando, né? Tá agradece Deus e a família para ter me ajudado a realizar esse sonho, para que os meninos não vão participar, para fazer aquela digressão, e também a Concha de Portugal. E um lugar que não também que está a ser muito interessante, que é Fátima, não também com meninos para a Concha de Fátima, e dessa Concha de Portugal. E não queria fazer a digressão para vários outros países da Europa, como a França, Espanha, sim, e Luxemburgo e Suíça, mas infelizmente, por falta de apoio, mesmo apoio para meninos paga passagem, foi muito difícil, que meninos têm que estar cada um custear essas viagens, porque nunca teve apoio. Vamos falar, bom, e carrega 14 meninos da volta da Europa, me só, nunca está coisa, mas então está só Portugal das viagens, não estava para Cabo Verde, depois próximos tempos não pode ir para outro país da Europa apresentar nossas peças ao vivo. E se parece alguns imigrantes na Portugal que querem apoio em nós na Portugal, para se fazer uma deslocação, por exemplo, até Paris para fazer alguma apresentação, se houver um grupo de imigrantes que ajudam, nós podemos ir, porque é muito mais fácil para o grupo desloca na Europa do que bem para Cabo Verde para tornar bem. É verdade, mas sim, de facto, se parece, não está aceitável, era ideal. Mas pronto, também o que se fala, nunca se bem entra mal no problema, para morrer e cair igual. Seria no Cabo Verde ainda, mas agora na Europa com 13 pessoas é quase impossível. Então, queria aproveitar para falar nos shows dia 14, aliás, dia 12, estava a ser a apresentação de filme, para 7 horas de tarde, lá no Centro Cultural de Cabo Verdeano, na Lisboa, e dia 14, para 4 horas da tarde, lá no espaço de centro paroquial de Damaia, que tem uma grande sala lá que nos apresenta aquela peça ao vivo. Nós começa com o filme, tem metade de filme, e depois nós atua ao vivo para nossa comunidade na Portugal. E eu tenho que participar, é só uma atuação que não está conseguindo fazer na Portugal. Sim, por quanto tempo ia saber? Não trabalho para 2 semanas. 2 semanas. Para mim, principalmente, minha férias termina, tenho que voltar para o trabalho. Sim. Mas não está lá durante 2 semanas, até 22 de maio, para nos dar uma volta a Portugal. Volta para a minha terra, agora para o trabalho, para a férias, está bom. E também ali na Bracta, tive a oportunidade de fazer alguma apresentação? Sim, aproveita a minha férias, apresenta esse novo filme na 3 lugares, no Bedford, e também na Pataquete e na Brockton. Foi muito bom, e pessoas que bem gostam, mas não está pedindo desculpa porque tempo foi muito pouco, nunca consegui ir para outros lugares, mas não está prometendo, mas em breve ainda torna volta à América, também apresenta esse filme ali na Boston, com mais um beijo na Pataquete para morrer, que foi muito semana da creba, e tinha pessoas que falam, por que tem na Boston, naqueles lugares, sim, como me entoube com os fãs, nem que está torna bem também apresenta esse filme ali para morrer, se não sabe esse filme que está bem para o YouTube, nem esse ano, vamos falar pessoas na brincadeira, na 2080, mas estava tendo muito tempo para aquela semana no deve fazer isso para 2 motivos. Para pessoas também contribuem, se eles gostam de nosso trabalho, de artistas para nunca morrer, eles devem dar contributo. E segundo, minha filme se conseguir trazer pessoas a estar junto. Eu sou amigos, sou família, sou naquelas zonas
mil alguém sentado junto, está no trabalho, você tem 1 hora e 40 minutos sem usar telemóvel, então está no Facebook. Sim. E também isso é importante, está com família, está com vizinhanças. Então, por esse motivo, esse filme que também para o YouTube, tão sério. Também. Você faz uma técnica de socialização. Exatamente. Para pessoas desconecta de jogos, desconecta de internet e telemóvel. Para estar junto, para gente, para rir junto, para aprender junto. Então, por esse motivo, quando quem fica toia naquelas zonas, quem sabe, vamos falar, bom coisas depois alguém junto com o companheiro. Sair dentro de casa um bocadinho, né? Exatamente. Sair dentro de casa. Tá bem, então, muitíssimo obrigada por toda essa conversa linda e rica que nos teve hoje. Obrigado. Não te aproveita para nos desejar sucessos, que tudo de bom te acontece e que alguém te reconhece o trabalho e o que tem estado a fazer para tudo que é jovens que estão no grupo, e não só o grupo, mas também que os outros grupos também de Cabo Verde. Okay. E então dá um minutinho, se quiser deixar uma mensagem para... Sim. Mensagem, primeiramente, para Antônio Agrecinhos, para dar as oportunidades de vir ali para esse programa. E, segundo, quero falar a todas as pessoas de Merca. Muito obrigado para nós que baiojam. Aconteceu coisas emocionantes e percebe na Merca, mas de facto é muito mais interessante, mais fixe do que a gente pensa. Para a forma e carinho que tinha alguém recebendo. Aquele abraço, aquela alegria que vai na rosto que as pessoas, que as gente grandes que me visitam, não de que essas amigos que sei, tem um senhor e que sei, eu vai hoje aquele filme 3 vezes. Ainda eu vai hoje outra vez na New Bedford. Que esse tipo de pessoas lá tem palavra de agradecer. Então falamos muito obrigado. Muito obrigado e muito obrigado. Não continua a ter valor que ele quer de nós. E então falamos, o grupo teatro de Cai sempre continua sustido na nossa cultura. Sim, está bem. E não estou esperando, mas não estou já em breve ali nos Estados Unidos, está bem? Ok. Então, assim não te chega fim do nosso programa, não te desejamos uma boa semana de trabalho na paz de Deus. Que Deus continue a te abençoar, te abençoe nosso filho e que, sem proteção, está sempre no nosso caminho. Até o próximo programa. Ernestina da campana sul, mi gojo na boa da chorar minhas mágoas. Que tem sofrimento mais triste que hoje anha crescer da campana maricel. Que tem sofrimento mais triste Janha cresceu da campana maricel. Dormi noite e sonhar com bom e de Deus nasceu para levar em salvamento. Dormi noite e sonhar com bom e de Deus nasceu para levar em salvamento. Tem sofrimento mais triste hoje